de hoje eu vou falar sobre dois assuntos. O convite que o Brasil recebeu para integrar a OCDE, que é uma baita de uma notícia positiva. Países que integram a OCDE é como se recebessem um selo de qualidade, então isso traz mais dinheiro do investidor estrangeiro para o Brasil, porque significa que é um país que tem bons processos, que seguem algumas regras da OCDE que todo mundo que integra é obrigado a cumprir. Eu vou dar um pouco mais de detalhe para vocês, eu vou repercutir uma reportagem do G1 que fala quais são as vantagens, quais as características de países que compõem a OCDE. Então, de fato, uma notícia muito positiva. E um detalhe importante, que muita gente acaba não percebendo. Faz, sei lá, um ano ou até mais, mas por volta de um ano, que a imprensa, no geral, em sua grande maioria e de maneira orquestrada, fica insistentemente falando que o Brasil se tornou um país pária, um país que o mundo tem repulsa. É mesmo? Será que um país que se tornou pária na visão global seria convidado para participar da OCDE, dado que só compõe a OCDE a nata, os maiores países com os melhores processos? Então, esse convite escancarou mais uma mentira deslavada, mais uma fake news absurda, que nenhum checador de fato apontou à época que era fake news, que o Brasil se tornou pária. Era óbvio que isso era uma mentira. É uma militância da imprensa para ir queimando a imagem do Bolsonaro para tentar roubar o voto dele. Então é muito comum que a imprensa minta sobre o governo Bolsonaro e ninguém aponte que é fake news dos checadores de fatos, até porque alguns checadores de fatos pertencem aos grupos que produzem as notícias e também as fake news. O Estadão tem o seu checador, por exemplo. Você acha que ele vai falar que uma reportagem, uma matéria dele é mentirosa? É óbvio que não. Mas os fatos, mais uma vez, escancararam para a sociedade brasileira que esta é mais uma de tantas fake news que a imprensa produz contra o governo Bolsonaro. Ele nunca foi pária, nunca foi. Tanto que pode sim se integrar à OCDE. Foi convidado para isso. É a maior evidência que a gente tem que isso é balela. É torcida de jornalista querendo propagar mentiras que eu acho que muitos sabem que era mentira. Essa conversinha de que o governo era um pária. Eles sabiam, ou pelo menos parte deles sabiam que isso era mentira. Mas é para realmente tentar desgastar a imagem do governo. Então, parabéns, imprensa. Vocês se perderam novamente para os fatos. O outro assunto que eu quero falar, até repercutindo o tweet do Bolsonaro, é sobre os investimentos do BNDES. O BNDES, na gestão do Bolsonaro, insiste em investir no Brasil. Inacreditavelmente, o Brasil de hoje não investe um centavo em tiranias como Venezuela, Cuba, Angola. Parou. Agora é tudo o Brasil. Vocês acreditam nisso? Porque nas últimas décadas, as obras que o governo Lula entregava, finalizava, não era no Brasil, boa parte delas. Mas as das tiranias, todas bonitinhas, entregues. Tá, então vou comentar um pouquinho sobre isso. Começando aqui pela reportagem do G1, eu vou dar uma passada rápida na reportagem que é legal para que a gente tenha um entendimento melhor do que é estar na OCDE. Então, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é a OCDE, aprovou nesta terça-feira o convite formal para que o Brasil e a adesão à entidade. A OCDE reúne as nações mais desenvolvidas do mundo. Segundo o secretário de Assuntos Internacionais do Ministério da Economia, Erivaldo Gomes, cabe ao Brasil agora enviar uma carta ao OCDE, confirmando interesse nas negociações. O processo de negociação, pode durar de 2 a 5 anos. Em nota, a OCDE diz que o processo incluirá uma avaliação rigorosa e aprofundada do alinhamento do país candidato com as normas políticas e práticas difundidas pela entidade. Então, isso vai dar, sim, um upgrade no Brasil, que ele vai ter que se adequar a boas práticas, inclusive tributária, que é o que mais vai falar um pouco mais abaixo. Aspas, antes de qualquer convite para ingressar na organização como membros, serão necessárias mudanças na legislação, na política e nas práticas adotadas dos países candidatos para alinhá-los com os padrões e melhores práticas da OCDE, servindo assim como um poderoso catalisador de reformas. Então, olha como isso vai impactar positivamente o Brasil, sem dúvida nenhuma. A OCDE, com sede em Paris, reúne 38 países, a maioria economias desenvolvidas. Ela ainda é chamada de Clube dos Ricos. Por isso que é o tal do selo de qualidade que eu falei. Apesar de incluir vários emergentes. Vários também não, né? Colômbia e Costa Rica.
A organização é um fórum que discute e promove políticas públicas em várias áreas e realiza ainda uma série de estudos internacionais. Ser membro efetivo da OCDE é visto como um selo de qualidade, que impulsionaria a economia dos países. No início de 2020, os Estados Unidos, o Trump, indicou o governo brasileiro para pertencer ao membro, para ser membro da OCDE. E o convite agora veio. Mas se o Brasil fosse pária, esse convite jamais viria. De novo, insisto na mentira propagada pela imprensa. Então, quais são os próximos passos? Para ser aceito como membro, o Brasil precisa se comprometer a aderir a uma série de boas práticas. Entre elas, a simplificação do sistema de cobrança de impostos com uma reforma tributária. Então, por bem ou por mal, o Brasil vai ter que fazer uma reforma tributária decente. Então, é mais um ganho para a nossa nação pertencer ao OCDE. As coisas que não estão acontecendo vão ter que sair do papel definitivamente. O convite lança o desafio de seguir com a agenda de reformas estruturais, em especial a reforma tributária. Somente essas reformas nos habilitarão a ser membros plenos da OCDE. O secretário afirma ainda que entrar na OCDE é como receber um grau de investimento em matéria regulatória, ou seja, uma chancela internacional para atrair novos recursos, novos investimentos. Então, só tem coisa boa esse convite. Os investidores passam a olhar o Brasil de uma outra forma, não tenha dúvida, e nunca olhando o Brasil como um pária. Insisto nisso, essa mentira foi derrubada com esse convite. O ministro das Relações Exteriores, Carlos França, afirmou durante a declaração à imprensa no Palácio do Planalto que o Brasil se encontra em estágio avançado para fazer parte da organização. O Brasil, porém, já se encontra no estágio avançado de convergência com a OCDE, tendo aderido a 103 dos 250 instrumentos normativos da organização. Apenas na gestão do presidente Jair Bolsonaro, olhem isso, foram 37 adesões, sendo uma média de 12 ao ano. Então, só no governo Bolsonaro, 30% desses 103 instrumentos que a gente já está aderente ao OCDE foi no governo Bolsonaro. Outra excelente notícia é que, claro, a imprensa não vai falar, o Jornal Nacional não vai falar isso aí, certo? Obviamente. Ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que as futuras adequações incluem uma proposta de zerar o imposto sobre operações financeiras, o IOF, para operações cambiais. O imposto deve ser reduzido gradualmente até chegar à alíquota zero. Aprovada a lei cambial, eu posso me comprometer com a redução de tributação do IOF. E assim fizemos. Então, mandei uma carta ao OCDE na semana passada. Isso é o Paulo Guedes falando. É um dos últimos 2 requisitos que faltavam. O Congresso aprovou e a Receita Federal do Brasil dizendo, bom, agora que a lei cambial foi aprovada, nós nos comprometemos a reduzir o IOF sobre as operações financeiras, que eram os 2 últimos requisitos de origem econômica que faltavam para abrir essa porta. Tá? Então, o Brasil já está fazendo a sua lição de casa. De acordo com o secretário Erivaldo Gomes, essa redução progressiva do IOF sobre o câmbio deve gerar uma renúncia fiscal de 7 bilhões até 2019, então realmente é um buraco grande, quando o governo espera chegar à alíquota zero. As alíquotas praticadas hoje em transações cambiais variam de 0,38% a, pasmem, 6%. Absurdo, né? Absurdo. O secretário também disse que o Brasil não está impedido de ter o imposto sobre operações cambiais. O único requisito da OCDE é que o imposto tenha a mesma alíquota para todos os tipos de operações, o que não acontece com o IOF, que tem 4 categorias. Além disso, declarou Gomes, a alíquota considerada aceitável pelo grupo é de até 2%. Então vocês percebam que o Brasil vai ter que melhorar a sua legislação, vai ter que melhorar a sua carga tributária, o seu processo de cobrar impostos, a simplificação tributária. Então o Brasil só tende a ganhar. E além disso, com esse selo de qualidade, é mais dinheiro vindo para cá de investidores estrangeiros. Outro assunto que eu quero falar aqui com vocês, até referente a uma publicação, um tweet aqui do Bolsonaro. Antes de sair desse assunto, eu também trouxe aqui o Twitter do Bolsonaro, onde ele comenta a entrada do Brasil na OCDE, agradece o ministro das Relações Exteriores, tá? Então, Bolsonaro também repercutindo aí nas suas redes sociais. E, por fim, eu quero falar aqui desse tweet do Bolsonaro, deixa eu aumentar aqui, em relação ao BNDES. Ele falou o seguinte: em governos anteriores, o seu dinheiro era usado para financiar ditaduras socialistas. E lá, de novo, como eu falei no início do vídeo, lá as obras terminam. E eles não pagam. Deram calote,
A gente prestou um dinheiro, eles deram o calote e nós, brasileiros, compulsoriamente estamos pagando o calote. A obra foi entregue e tudo bonitinho. Como se o Lula não soubesse ou não desconfiasse que ia ter calote, né? Mas dá a impressão que foi intencional para ajudar, para dar uma financiada que os caras estão mal da perna, né? Mas voltando, em governos anteriores, o seu dinheiro era usado para financiar ditaduras socialistas. Atualmente, entre muitos exemplos de valorização do brasileiro, mais um avanço acontece. O BNDES investirá 150 milhões em projetos que apoiam a educação, meio ambiente e geração de emprego. Modelo de investimento do Fundo Socioambiental garante até R$1 investido para cada real dado para outros apoiadores. Olha que legal. Perspectiva de captação passa de 300 mil. Bom, mais uma ótima notícia. Evidentemente, esse é o Brasil que eu quero. Esse é o BNDES que eu quero, financiando a nossa democracia, financiando o nosso Brasil. Nunca financiando ditaduras. Nunca. E sabendo que eles tinham um percentual grande, uma chance grande deles não pagarem, ainda assim o Brasil foi lá e bancou, e aí o governo Lula fez nós, trouxas, pagadores de impostos, a bancarem um calote bem previsível, que qualquer um poderia suspeitar que ia acontecer dessas tiranias. Então, esse é o novo Brasil. Será que, de fato, o brasileiro quer voltar para o Brasil do PT? Será que quer voltar? Eu acho que não. Por isso que eu não acredito nas pesquisas. Para mim, todas estão mentindo descaradamente. Assim como a imprensa mente na cara dura várias coisas em relação ao Bolsonaro, que o tempo vai provando, os fatos vão provando. Para mim, é tudo fake. Tanto que nas eleições passadas, até umas 3 semanas antes da eleição, o Bolsonaro perdia para todos os candidatos, segundo as pesquisas, em todas as simulações na época. Então o Bolsonaro perdia por Ciro Gomes, para todo mundo. Só não perdia pro Cabo Daciolo, mas pro resto perdia para todo mundo. Eu acho que é o que vai acontecer de novo esse ano, tá? Porque não é possível que o brasileiro quer de volta um governo que financia tiranias. Acho pouco provável. Pessoal, é isso. Comentem se vocês concordam ou não com o meu ponto de vista. Se não concordam, por quê? Deixem aí nos comentários. Se curtiram o vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.